Fala, irmãos, tudo tranquilo? Hoje vamos abordar um assunto bem interessante, a respeito da maturidade, a maturidade espiritual e o nosso relacionamento com Deus, porque a gente tem visto que a graça de Deus tem sido distorcida por muitos cristãos. O relacionamento com Deus tem sido totalmente distorcido, deturpado pelo nosso conceito que mudou a respeito de paternidade, e isso está afetando a igreja, isso está afetando os cristãos, e isso está afetando o mundo como um todo, a sociedade como um todo, porque cristãos de relevância têm a obrigação de melhorar a sociedade, só que não é isso que está acontecendo. Sabe por que não é isso que está acontecendo? Porque as igrejas não cobram mais nada dos cristãos, dos fiéis. Porque cristão não sente mais obrigação de nada. Sabe, a gente acha que o cristianismo é um positivismo sem nenhuma responsabilidade. A gente vê o amor de Deus. Aliás, a gente vê o amor de forma geral como se fosse algo que a gente não deve construir, que a gente não tem participação, que ele só acontece. Nem aquelas paixões de filme, aquelas coisas que a gente tem absorvido durante anos e anos culturalmente falando. Só que a vida real não é assim, a nossa fé não é assim. Nenhum grande homem da fé chegou lá sem esforço, nenhum grande homem da fé chegou lá sem obras, nenhum grande homem da fé priorizou a Deus. E é aí que a gente tem que ver a maturidade da coisa. Porque não é por obras, a graça de Deus não é por obras, isso já é bem claro, evidente. Nas igrejas eu digo que é até clichê, porque estão exaltando a graça ao ponto de esquecer das obras, esquecer das obrigações, dos mandamentos, esquecer que cristão tem sim responsabilidade, cristão tem que dar fruto, esquecer de um monte de coisa que também está na Bíblia, que também é exigido pelo nosso Senhor. Aí você fala, é exigido para ser salvo? Não. Mas é exigido pelo nosso Senhor. Então vamos à maturidade. Para estudar maturidade, vamos dizer que o relacionamento de Deus tem 3 fases. A primeira fase, que é a fase quando a gente está mais recente na fé, está com menos conhecimento, com menos embasamento, é a fase do Deus amigo. O que é essa fase? Essa fase é aquela em que a gente vê Deus como um amigo mesmo, com alguém que tem uma amizade, que tem um carinho enorme pela gente, que fez muito pela gente, mas que não tem o controle da nossa vida. Mas que a gente não deve obrigações, que a nossa existência não depende dele. A gente começa o relacionamento com Deus assim, achando que Deus é poesia, que Deus é só uma coisa fofa, que é um amigo, que a gente pode contar com ele para os momentos de dificuldade, mas que a gente não deve satisfação. E nós sabemos que não é assim, mas normalmente é assim que começa a descoberta do relacionamento com Deus. E depois disso, depois dessa fase, a gente vai para a fase do Deus Pai. Que aí sim a coisa começa a ficar mais séria. A gente começa a entender
que Deus tem o controle da nossa vida, que Deus ordenou coisas, que os mandamentos de Deus existem, estão aí para serem cumpridos, que Deus nos ensina como a gente deve andar, como a gente deve se portar, que a gente deve respeito a Deus, que a gente tem que ter temor a Deus, que Deus realmente não é mais só aquela amizade, não é mais aquela coisa de eu escolhi Deus. É você perceber que Deus te gerou, que Ele te escolheu, que você pertence a Ele. Isso é a parte do Deus Pai. Esse é o relacionamento que você tem com Deus Pai. Você percebe a paternidade de Deus. Mas a paternidade de Deus tem sido muito deturpada. Toda igreja fala, você é filho, você é filho, você é filho. Mas esquece que filho tem obrigações. Que o filho deve respeito ao pai. Que o filho tem que seguir as ordens do pai. Que o filho deve viver como o pai quer que ele viva. Só vem a parte floreada da coisa. Vem a parte rasa. Vem a parte que não é o principal do cristianismo, que não faz a diferença no mundo. Porque você trata Deus como um amigo, o máximo que você vai conseguir de Deus é a salvação. Assim, é o ápice. O máximo que você vai conseguir da sua vida é a salvação. Deus não vai salvar outras pessoas através de você porque você não obedece às ordens dele. Você não obedece os mandamentos, você não quer ter um relacionamento profundo com ele. E esse é o problema da falsa paternidade e da amizade, do nível da amizade. É pouco. É pouco pro tanto que Deus pode nos dar. É pouco para tudo que a gente pode alcançar através do Senhor. Então, a gente tem que criar a percepção que a gente precisa de mais do que isso. A gente tem que criar a percepção que Deus não é pequeno, que Deus, por mais que Ele nos ame, o amor também deve a correção, o amor também exige direcionamento. Quem ama de verdade não fala assim para tudo. Quem ama de verdade não acha tudo beleza, vê a pessoa se lascando, vê a pessoa querendo a pessoa toda errada. Sabe, você vê que a pessoa tá indo no direcionamento errado, que aquilo ali é ruim pra pessoa e você tem medo da pessoa, você não tem amor. Porque se você tiver amor, você vai pensar, cara, ela tá num nível assim que ela precisa realmente mudar a trajetória. Mas a gente não pensa isso, a gente pensa, não vou criar problemas, não vou piorar meu relacionamento com a pessoa. Um monte de coisas que a gente tem moldado o amor atualmente para evitar conflitos. Só que aí a gente traz coisas piores do que conflitos emocionais. A gente traz consequências reais de vida. A gente faz com que realmente o pecado seja normal. Com que realmente o pecado não seja algo extremamente errado. A gente age como se o pecado fosse só um errinho ali. Ele pisou na bola, mas voltou, tá tranquilo. E não tá. Não tá tranquilo. E isso que a gente deve ter a percepção de não traçar o nosso Deus dessa forma. A paternidade de Deus exige muito mais de nós. A paternidade de Deus exige que a gente seja melhor do que a gente era antes. Se a gente não mudou a nossa vida depois da conversão, você tem que ter dúvida se realmente você está convertido ou se foi só uma experiênciazinha barata, tá entendendo? Então, o segundo estágio já começa a ficar pesado.
Começamos a ter responsabilidade, entendemos que Deus também é justiça, entendemos que a ira de Deus com o povo quando pecou mostra o quanto ele odeia o pecado, e a gente tem temor. E a gente sabe que Deus é imenso, que Deus é onipotente, e a gente começa a sentir a grandeza de Deus. Depois disso, a gente vai para a terceira fase, que aí sim o bicho pega, que é a fase que Deus interfere mais na nossa vida e que a gente sente menos. De tanto a gente reconhecer a paternidade de Deus, da gente ver que Deus é grande, da gente perceber como Deus tem o controle da nossa vida, a gente acaba passando do nível do Pai. Agradar a Deus vira o nosso propósito, vira a nossa vida, vira a nossa diferença. Tipo, obedecer a Deus, buscar santidade, não vira aquela coisa de, pô, Deus é imenso, não vira uma obrigação, vira vida. Ia falar estilo de vida, mas estilo você muda, e quando chega nesse nível você não consegue mais mudar, você não quer mudar, você não pensa nas consequências de se eu pecasse menos, se eu cometesse um pecadinho ali eu teria prazer. Não, nem se compara a sua vida antes e depois, porque Deus vira o centro da sua vida e você vai para o centro da vontade dele. E quando está nesse relacionamento, o direcionamento de Deus vira algo surpreendente, sublime. Você começa a ter intimidade real com Deus. Não é mais aquela coisa de você, Deus é meu pai, ele vai cuidar de mim, ele vai me corrigir. Não, é Deus ser seu pai, é Deus ser seu amigo, e é Deus começar a ser você. É você começar a ter um pouco de Deus. É você começar a sentir prazer em Deus. Ter um relacionamento real com Deus. Ter um relacionamento tão profundo que sai de você. Tem um relacionamento que reluz. Que a gente realmente faz, a gente começa a querer. Não é possível, cara. Não, esse amor é enorme. Eu tenho que compartilhar com as outras pessoas. Eu tenho que chegar e mostrar para as pessoas o quanto Deus é bom, o quanto Deus é. A sua vida vira um estado de adoração contínua. A sua vida vira um estado de amor contínuo. Você fica extasiado com Deus. Você começa, Deus é enorme, Deus é demais. Deus é maravilhoso. Você começa a realmente entender o sentido de maravilhoso. Deus o amor dele começa a ser realmente algo profundo. Você não consegue mais esconder. Você não consegue mais separar Deus da sua vida secular, não consegue mais chegar e ver Deus como algo que você vê aos domingos, como leis, como mandamentos, como essas coisas. Isso aí já passou. Deus é tudo isso, mas ele está muito além disso. Você começa a ver que a sua vida mudou. Você começa a perceber que a sua vida não é mais aquilo, não é mais aquela barreira daquela coisa de eu estou com Deus por obrigação. Eu tenho que fazer isso para Deus me amar. Eu tenho que fazer isso para manter Deus comigo. Eu tenho. Não, é você. Cara, eu tô doido para fazer isso. Eu tô louco para estar com o Senhor, eu quero mais tempo com Deus, minha vida não é a mesma sem Deus. Deus me deu tanta coisa, eu tô conseguindo viver tudo. É o Salmo 27, versículo 4 todinho de Davi, cara. É você viver aquilo, você começar a não querer mais nada, ao contemplar o Senhor,
ser o seu objetivo. E quanto mais você se coloca no fogo de Deus, mais ele vai te tirando as impurezas e você vai refletindo Deus para as outras pessoas. Isso vai saindo de uma forma tão natural que você até se confunde. Sabe, as pessoas começam a conversar com você e Deus vira assunto. Assim, você começa a ver Deus em tudo, você começa a ver Deus em músicas mundanas, você começa a ver Deus em, sei lá, você começa a ver Deus em coisas que ninguém mais vê Deus. Sabe? Quando você começa a perceber quem você é em Deus, que Deus vira o seu propósito e não mais apenas seu pai, você começa a ver Deus em tudo. Aí você vê as coisas que você faz de uma forma totalmente diferente. Não é mais daquela coisa que Deus criou para mim e tal. Você vê, não, isso aqui, ó, eu gosto tanto disso aqui, isso aqui é Deus me mostrando que eu posso agir. Que nem uma coisa que eu penso muito, que é muito que Deus deu para mim assim, tem louvores que a maioria dos louvores não me motivam como músicas do Rob Bailey me motiva, por exemplo. Me geram a atitude, me impulsionam a realizar a obra. Sabe? São pouquíssimos louvores que tem esse mesmo que uma música secular tem. Mas é porque eu tô tão conectado com Deus que eu começo a querer ver Deus em tudo. Não existe mais música do mundo e música evangélica. É música. E a música e você começa a usar a música, você começa a usar tudo para te esculpir para o Senhor, para te transformar em algo melhor para o Senhor. O seu propósito é esse, a sua existência é essa. Não tem mais aquela coisa de não, eu tenho que escutar música evangélica para estar mais perto de Deus. Não. Você está tão perto de Deus que você escutar uma música pesada, uma música agressiva, você vê que você está servindo ainda mais. Você expande a coisa, entende? Você começa a ter maturidade para isso. Mas por que a gente tem que ter maturidade? Para a gente não ver o pecado como uma sujeirinha. Para a gente não ver o pecado como algo normal. Porque lá fora é normal. E se a gente não está maduro na fé, a gente vai querer pecar. A gente vai ver o pecado como algo agradável. A gente vai ver o pecado como prazeroso. Quando na verdade é totalmente destrutivo. Totalmente. E a gente tem que amadurecer ao ponto de perceber que não é mais sobre nós. É sobre a nossa comunidade, é sobre o nosso povo e é sobre Deus. O seu propósito de vida não é seu prazer. É gerar Deus ao seu redor. É mostrar como Deus é grande, enorme na sua comunidade. Para as pessoas que te amam, para todos que estão com você. Não é aquela coisa de, eu vou servir a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou adorar a Deus. Cara, quando você está maduro na fé, você vê que não é mais sobre você. Deus te agrada, Deus te ama, você sente o amor de Deus, você sente o Espírito Santo, você tem experiências maravilhosas com Deus, mas você percebe que é mais que isso, que não dá para conter, entendeu? Isso a gente pode começar a classificar como maturidade. São esses processos que a gente deve passar do relacionamento com Deus. Mas se Deus estiver dentro de você, só dentro de você, e você não querer mostrar para ninguém, você não querer externar isso, e eu não digo nem externar em palavras, em pregar, é externar na sua vivência,
é externar nas suas atitudes, é externar com tudo. Se você ainda aguenta manter o seu Deus no domingo, na igreja, no seu momento escondidinho em casa, no secreto apenas, você tem que amadurecer. Você tem que tornar Deus íntimo, ao ponto que essa intimidade transborde você e as outras pessoas vejam. Ao ponto que essa intimidade faça com que você sinta tanta compaixão ao próximo que as pessoas veem Deus em você. A sociedade vê Deus em você. É isso que está faltando. É isso que a igreja tem que voltar a ensinar, cara. Hoje em dia é uma individualização da fé imensa. É um prazer, a fé é um prazer, a fé é um prazer próprio. Todo mundo está achando que você tem que achar seu Deus e Deus tem que te servir, sabe? E isso está acontecendo muito no meio cristão. A gente está esquecendo de cobrar ou não cobrando mais porque cobrança virou ferida. Porque é desagradável, não é confortável. E me desculpe, mas o evangelho não é confortável. A vida não é confortável, nada que vale a pena é confortável. Nada. Entenderam isso? Geração, por favor, entendam isso. Se você quer apenas uma vida confortável, saiba que no futuro você vai ver que a sua vida não valeu a pena se não teve momentos sem conforto. Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.